O Unicef revela dados alarmantes das consequências da pandemia nas crianças. Mais 2 óbitos por coronavírus foram confirmados em Vitória da Conquista. Consórcio Nordeste compra 37 milhões de vacinas contra a Covid. E mais, projeto reúne mulheres artistas para encontro literário virtual. Quarta-feira, 24 de março, o ESB Notícias começa agora. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, fez um alerta mundial. Após um ano de pandemia, todos os indicadores que medem o desenvolvimento infantil e adolescente recuaram. Essa situação adversa indica que toda uma geração será penalizada por um longo período, em consequência do fechamento das escolas, pobreza crescente, casamentos forçados e da depressão. De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, os efeitos da pandemia da Covid-19 podem ser devastadores para as crianças. O Unicef aponta que a pobreza infantil pode aumentar cerca de 15% nos países em desenvolvimento. Estima-se que 140 milhões de crianças passarão a viver abaixo da linha da pobreza. A medição desses índices é feita analisando a renda e se os direitos fundamentais como educação, saúde, acesso a políticas públicas estão sendo garantidos. Durante o ano passado, o Unicef realizou 2 pesquisas para aferir esses índices aqui no Brasil. Uma em julho e outra em novembro. Os números apurados sobre a pobreza infantil aqui no país são preocupantes. De acordo com Liliana Chopiteia, chefe da área de políticas sociais e monitoramento e avaliação do Unicef, na primeira pesquisa, 55% dos entrevistados que têm crianças em casa disseram que perderam renda durante a pandemia. Na segunda pesquisa, esse percentual subiu para 61%. Então, claramente, o impacto da pandemia em relação à diminuição da renda, o que deriva em aumento da pobreza, foi um impacto considerável. O Unicef também apontou que o fechamento das escolas impactou negativamente o desenvolvimento infantil. 1/3 dos alunos não tiveram acesso à educação online. No Brasil, 1 em cada 4 brasileiros vivem em situação de pobreza e as crianças dessas famílias dependem das escolas para se alimentarem. A ausência de aulas, além de afetar a educação de crianças e adolescentes, impacta na nutrição. Todos os dados mostram que as regiões norte e nordeste são as que estão mais afetadas. E isso já era antes da pandemia, pelo monitoramento que a Unicef faz, mas com a pandemia isso se intensificou mais. No momento que o Congresso vai analisar o orçamento, que essas políticas específicas sejam tomadas em conta, porque é importante que o orçamento seja alocado para tentar recuperar e não perder mais todos os anos que a gente já vem perdendo. Precisamos alocar recursos para a reapertura segura das escolas. Sabemos que tem muitas escolas, principalmente nas áreas norte e nordeste, que não têm acesso ainda à água potável, que é básico. Precisamos que os municípios façam políticas públicas de saúde mental para recuperar todo e apoiar a esses adolescentes que durante a pandemia ficaram isolados. Precisamos que o orçamento seja alocado para recuperar as merendas escolares que muitas crianças deixaram de receber porque as escolas estavam fechadas. As pesquisas do Unicef também apontaram que 59% das famílias com crianças e adolescentes receberam um auxílio emergencial, que ajudou a recompor a renda perdida no ano passado. Liliana destaca ainda que o Brasil deve fortalecer a proteção social, priorizando as crianças no pós-pandemia. Então é fundamental que o Bolsa Família seja reforçado, seja ampliada a base do Bolsa Família, porque seguramente agora vai ter muitas mais famílias que vão precisar dessa ajuda. Então essa é a parte da renda, de compensação da renda. Mas a outra parte do acesso aos direitos e garantir os direitos das crianças é fundamental. Então, é o que eu mencionei, investir nessas políticas que possam ajudar a que a recuperação seja ainda mais fácil, porque sabemos
que para todos foi desafiador pela pandemia. E os efeitos socioeconômicos da pandemia são devastadores no mundo inteiro e o Brasil também. Então, vai ter que haver uma priorização financeira, vai ter que haver uma priorização nos orçamentos, e nosso apelo é que essa priorização seja colocando as crianças no foco dessa priorização. Vamos agora para o telão ver os dados da Covid-19 aqui na região sudoeste. Começando por Vitória da Conquista, 22.365 casos confirmados, 118 casos confirmados nas últimas 24 horas, 541 casos ativos, 21.467 recuperados, 357 óbitos, mais 2 óbitos registrados aqui em Vitória da Conquista de anteontem para ontem. Ocupação de leitos são 70 leitos de UTI, 93% ocupados. Leitos clínicos são 78, 47% ocupados. A gente acompanha agora os dados lá de Jequié. Na Cidade Sol são 12.786 casos confirmados, 60 casos confirmados nas últimas 24 horas, 864 casos ativos, 11.669 recuperados, 253 óbitos. A gente vê agora a ocupação de leitos, pedir para voltar aí. A ocupação de leitos em Jequié continua os leitos cheios lá no município, 100% dos leitos ocupados, os leitos de UTI, que lá são 29. Leitos clínicos são 58, 72% ocupados. Agora sim a gente vai ver os dados de Itapetinga. Em Itapetinga são 3.877 casos confirmados, 50 casos confirmados nas últimas 24 horas, 445 casos ativos, 3.338 recuperados, 94 óbitos. E por articulação dos 9 governadores do Nordeste, o Brasil receberá mais 37 milhões de vacinas. Os gestores dos estados do consórcio Nordeste assinaram o contrato com o Fundo Soberano Russo para a compra de milhares de doses da vacina russa Sputnik V. Sua distribuição para a população obedecerá ao Plano Nacional de Vacinação de forma proporcional e igualitária. As 37 milhões de doses da vacina Sputnik V, compradas pelo consórcio de governadores do Nordeste, integrarão o Plano Nacional de Imunização do Sistema Único de Saúde. A informação foi anunciada no último dia 13 de março pelo governador do Piauí, Wellington Dias, que é presidente do consórcio. Nós estamos agora com as equipes, tanto do Nordeste como também do Ministério da Saúde, trabalhando um termo pela decisão que tomamos de colocar essas 37 milhões de doses, com entrega já a partir deste mês de abril até o mês de julho, à disposição na regra do Plano Nacional de Imunização. Na Bahia, o governador Rui Costa conseguiu a aquisição de quase 10 milhões de doses da vacina russa. O primeiro lote com doses do imunizante chegará à Bahia no mês de abril. Foram longos 6 meses de batalha e de luta para fazer com que essa vacina chegasse ao Brasil e chegasse à Bahia. São 2 milhões de doses no mês de abril, 5 milhões de doses em maio, 10 milhões em junho e 20 milhões em julho. E assim vamos acelerando a vacinação na Bahia e no Brasil, se Deus quiser, e o trabalho continua para logo, logo voltarmos à vida normal e passar a viver a vida com alegria, como os baianos sabem como ninguém. Na reunião do dia 13 de março, ficou acordado que o Ministério da Saúde irá manter o que está previsto na legislação, que a compra de vacinas por municípios, estados e também pelo setor privado deverá ser incluída no plano de imunização nacional. Isso é uma demonstração de que os governadores se ouviram a recomendação do Comitê Científico e, como eu disse, ficamos muito contentes em poder ajudar nesse processo de aquisição da vacina Sputnik V, que é uma vacina eficaz, comprovada em vários locais do mundo, ela foi testada no Brasil também, e a chegada dessas vacinas nos próximos meses vão finalmente, gradualmente, diminuir essa crise sanitária que nós estamos vivendo no Brasil.
É isso aí, vacina para todo mundo já. Agora vamos saber a previsão do tempo para a Vitória da Conquista e também outras cidades da região sudoeste. Sol com algumas nuvens em Vitória da Conquista, mas chove rápido durante a noite. A mínima prevista é de 16 graus e a máxima de 31 graus. Na quinta-feira, predomínio de sol aqui na cidade, com a mínima de 16 graus e a máxima de 29 graus. Já na sexta-feira, também tem predomínio de sol aqui na cidade, com a mínima prevista de 16 graus e a máxima de 31 graus. Já para outras cidades da região sudoeste, tempo estável e não tem possibilidade de chuva. Dia ensolarado na cidade de Belo Campo. Por lá, não tem possibilidade de chuva. Os termômetros registram a mínima de 17 graus e a máxima de 31 graus. Em Tapetinga, tempo parcialmente nublado. A menor temperatura é de 20 graus e a maior de 36 graus. Tempo nublado na cidade de Jequié e por lá não tem possibilidade de chuva. A mínima na cidade será de 21 graus e a máxima de 34 graus. No próximo bloco, um projeto reúne mulheres artistas para encontro literário virtual. O ESB Notícias volta já. Não estamos satisfeitos com as medidas restritivas. Não estamos satisfeitos em ter que proibir festas e eventos. Não estamos satisfeitos com o toque de recolher. Nem de ver nossa gente tão vibrante ter que conter sua alegria e sua energia. Mas, infelizmente, poucos brasileiros foram vacinados. A vacinação caminha a passos lentos e a Bahia luta na justiça para poder comprar, aplicar vacinas e salvar vidas. Sem vacina, todos perdemos. A atividade econômica cai. A arrecadação do governo cai. O desemprego aumenta. E as dificuldades de quem mais precisa também. Só a vacina é capaz de nos proteger e salvar vidas, empregos e a economia. Não dá para arriscar vidas humanas. A situação é grave. E enquanto a vacina não chega, todos precisam colaborar, usando máscara e evitando aglomerações. Todos pela vacina. Governo do Estado. O futebol voltou com força total. 10 times em campo na disputa pelo título do Baianão 2021. Vai ser uma disputa lance a lance, ponto a ponto. E você ligado na TVE, a casa do futebol baiano. É exclusivo. Baianão é na TVE. É sua. É da Bahia. Quer dizer que você cansou de usar máscara. Cansou da pandemia? Imagine nós, profissionais de saúde. Nós estamos exaustos nessa luta sem fim. Estamos cansados de passar o dia de máscara e com equipamentos sufocantes. Estamos cansados de ver tanto sofrimento, de ver pessoas morrendo, enquanto outros parecem não dar a mínima. Cansou do coronavírus? Acorde, porque o vírus não cansou de fazer vítimas. Nossa gente, no verso e na canção, na tinta, no pincel, no lápis e no papel, no palco chão, a lente, nossa gente. FLIAN, Feira Literária de Andaraí. A leitura faz andar o mundo. 25 a 28 de março, formato virtual. Mesas, lançamentos, oficinas, artes. Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos sempre. Homenageado Paulo Freire, 100 anos. Realização: Viver Cultura e Meio Ambiente. Apoio financeiro: Programa Aldir Blanc Bahia, Fundação Pedro Calmon, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Apoio do ESB-FM e TV UESB. Educação para uma vida plena.
Estamos de volta com o ESB Notícias. Hoje é Dia Nacional de Luta, Mobilizações, Paralisação e Greve do Funcionalismo Público. A jornalista Aline Luiz conversou com Iracema Oliveira, secretária-geral da ADUSB, sobre as pautas desse dia de luta. Vamos ver. 24 de março é Dia Nacional de Luta, Mobilizações, Paralisação e Greve do Funcionalismo Público. Para falar um pouco mais sobre esse dia de luta e manifestações, a gente conversa agora com Iracema Oliveira Lima, ela que é secretária-geral da ADUSB. Olá, Iracema, muito obrigada por nos receber. Eu queria que você começasse explicando esse dia de luta. Bom dia, Aline. Bom dia ao pessoal da TV, da Rádio UESB. Agradecer em nome da ADUSB, da categoria, a cessão do espaço para que a gente fale sobre o Dia Nacional de Fora Bolsonaro e sua política de morte. No momento, registramos um aumento, Aline, de casos e mortes acompanhado do colapso do sistema de saúde. São quase 300 mil brasileiros mortos desde o início da pandemia. Hoje, então, é um dia de mobilização dos servidores públicos, trabalhadores e trabalhadoras brasileiros, que vamos realizar uma diversidade de atividades em cada local, nos nossos espaços de trabalho, nas nossas cidades, com outdoor, com faixas, com entrevistas, com carreatas. O importante é nós, servidores públicos, entendemos é denunciar a política de morte deste governo genocida, negacionista, que defende o capital, o lucro e deixa a população morrer à míngua, uma vez que não faz qualquer política, qualquer ação para diminuir a carga viral que circula na sociedade brasileira. Nesse sentido, Iracema, você bem menciona, né, o momento de pandemia e boa parte dessas mobilizações, de todo e qualquer tipo de manifestação tem acontecido de maneira remota, de maneira online. Então, eu queria que você falasse como é que vai funcionar esse dia de mobilização, de manifestações, para que as pessoas que nos veem, nos escutam aqui, possam participar de alguma maneira. Nesse dia 24, as várias seções sindicais, os sindicatos, as centrais sindicais estão fazendo atividades remotas, já que essa política genocida, já que essa crise sanitária econômica imposta à sociedade brasileira nos impõe o distanciamento social. Temos sim que fazer o distanciamento social, utilização de máscaras. Você está no seu espaço de trabalho com máscara, eu não estou porque estou na minha casa. E nós, trabalhadores e trabalhadoras, vamos participar das várias ações virtualmente desenvolvidas pelas centrais sindicais e pelos sindicatos. Então, é participar dessas atividades, é ocupar esses espaços para fazer essa denúncia. Uma denúncia que vem fortalecer como eu poderia dizer, né, a política, a intensificação do desmonte do Estado e dos serviços públicos. Ao acabar com os serviços públicos, ao atacar a carreira dos servidores públicos, o governo genocida, esse governo Bolsonaro, está falando que a população brasileira deverá ter que pagar pelos serviços que hoje ainda são gratuitos, que são oferecidos, que são fornecidos pelo Estado brasileiro. Então, a gente entende que é importante que cada um de nós participemos nas nossas redes sociais, nos nossos momentos de aulas virtuais, fazendo a denúncia e fortalecendo a luta. Iracema, de que maneira que as pessoas podem participar? Tem algum endereço que concentra a programação? Como é que vai funcionar toda essa programação? Nos sites do nosso Sindicato Nacional, o ANDES Sindicato Nacional, tem toda uma programação que pode ser acompanhada pela categoria, além de outras atividades organizadas também pela nossa central sindical, a CSP com Lutas, que representa também o movimento docente nacionalmente. Então, a partir dos sites, das lives, das nossas redes sociais, é possível participarmos diretamente dessas ações. Em algumas localidades estão sendo organizadas carreatas e outras ações. E aí, a depender de onde a categoria se encontre, ela pode participar diretamente dessas ações. Para finalizar, Iracema, eu queria que você deixasse uma mensagem, né, sobretudo dessa manifestação que está sendo realizada e também dos preceitos e princípios da ADUSB de uma maneira geral, assim como reforçar esse convite para a participação de todos. Isso mesmo, Aline.
a ADUSB, né, como seção sindical do ANDES, que é o nosso sindicato nacional, defende o uso de máscaras, o distanciamento social, um lockdown nacional em defesa da vida, do auxílio, do pagamento do auxílio emergencial de R$600 e da vacinação gratuita para todos e para todas. A defesa do SUS é fundamental nesse processo de que vivemos uma pandemia. Então, em nome da ADUSB, nós convocamos a categoria para fortalecer essas ações virtuais, remotas, já que não é possível, nesse momento, realizarmos atividades presenciais em função dessa política genocida, a política de morte do governo Bolsonaro. Mas não nos calarão, continuaremos unidos e fortalecidos na luta e fortalecendo a nossa trincheira, que é a ADUSB, que é o nosso sindicato nacional, o ANDES. Nenhum direito a menos. Vamos mudar de assunto, olha só que legal. Um projeto reúne mulheres artistas de vários territórios de identidade da Bahia para um encontro literário virtual. O objetivo é buscar espaço e visibilidade artística feminina abafadas e anuladas pelas limitações impostas tanto pelo acesso escasso à política de fomento, como pelas tradicionais desigualdades de gênero. Eu sou de dentro para fora. Embora despida de folhas, minhas raízes não morrem. Nelas reexistem muitas. Aquela que me pariu e as que antes dela me gestaram. Eu sou de dentro para fora, não o contrário. Elas estarão além das margens e dentro das redes, fazendo ecoar as vozes literárias ainda distantes de grandes centros e mercados editoriais, através do projeto Interpoéticas. O projeto Interpoéticas, ele é um encontro de poetas de 5 territórios baianos, territórios da cultura baiana. E ele vem como essa interconexão mesmo, como o próprio nome diz, é uma interconexão poética, que une e ecoa vozes de mulheres poetas desses espaços. E que não só valoriza e reconhece essas mulheres enquanto artistas, mas também contribui financeiramente com essas artistas para que não parem de produzir. O projeto tem uma relevância tão grande para nós mulheres dos diversos territórios de identidade da Bahia, porque, de modo geral, o que a gente comumente vê são projetos que acontecem em regiões centrais do estado, do Brasil, né? Nos grandes centros, e há muitas mulheres que produzem literatura, música, outras artes nos interiores do nosso estado e do nosso Brasil e não tem visibilidade. Os encontros vão ocorrer de forma virtual com apresentações literárias performáticas ao longo de 3 sábados. O primeiro encontro foi no sábado, dia 20, o último será dia 3 de abril. O projeto integra mulheres poetas, escritoras, artesãs, artistas de diversas linguagens e de vários territórios da Bahia, uma junção que promete viajar pelas identidades do estado. Eu pertenço ao território semiárido baiano, que na cidade de Euclides da Cunha, cidades circunvizinhas. Nesse lugar, a cultura da música, do teatro, do forró, do artesanato é muito presente. E isso a gente recebe na nossa infância, nas casas dos nossos avós, dos nossos pais. Mesmo morando na cidade, a gente reconhece isso também na beleza, na paisagem aqui da nossa cidade, da nossa região, da história também que nos abraça. E, claro, a minha poesia, a minha participação no projeto É Poética, dá conta de uma parte disso, né? Eu sou filha de Kijing, Kijing é do território Cisal. Eu entrei em movimentos sociais em que trazia essa reflexão da nossa identidade cisaleira, uma identidade construída por artesanatos, né? E não só artesanatos, mas pautada também nos festejos juninos e, enfim, o forró, né? A produção de artesanatos de barro, de sisal, de redes. Eu sou aqui do território do Sertão do São Francisco, nasci em Uauá, Bahia, mas vivo já há 15 anos aqui em Juazeiro. E a produção cultural aqui no Sertão do São Francisco ela é bastante forte, principalmente essa produção que acontece de modo independente em coletivos,
Inclusive, o coletivo Vozes Mulheres Além das Margens, que eu sou coordenadora e membro, também participa do Interpoética. Então, há uma produção que se vale principalmente dos espaços públicos, dos espaços abertos, através de saraus, festivais. E há um tanto dessa força da mulher sertaneja, da mulher ribeirinha, dessa mulher que resiste aos padrões patriarcais e a todas as desigualdades e assimetrias que o próprio espaço geográfico, social e político impõe. Marque em sua agenda, pois você poderá acompanhar tudo no canal do projeto no YouTube e pelo Instagram do Interpoéticas. Então, minha gente, meu povo, todas as mulheres, homens, crianças, adultos, eu quero fazer esse convite muito especial. Esse é um projeto que merece o nosso apoio, merece divulgação, merece que a gente prestigie. Porque se a gente quer que o Brasil reconheça o valor da nossa cultura, do nosso lugar, do que as mulheres produzem, a gente precisa dar esse apoio, participar. É um convite não só a saborear as escritas e a poética dessas mulheres, mas como fortalecer um movimento cultural para além desse território, né? Para além desse estado. Só se inscrever lá, ativar o sininho e às 18 horas nós estaremos começando. Esperamos por vocês. Compartilhem, ecoem e saboreiem dessas vozes e existências de mulheres poetas. Muito legal essa iniciativa. De fato, vamos sim todos prestigiar essas mulheres artistas e corajosas. O ESB Notícias de hoje termina aqui. Você pode rever os nossos telejornais no YouTube e também mandar sugestão para o nosso WhatsApp, que é o 34248763. Logo mais às 8h30 da noite, aqui na TV UESB tem o Cine Lab. Obrigado pela companhia, se cuide, use máscara, vacina sim. Até mais.